Então, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Hoje é dedicado a Chico Xavier. O Evangelho pretensamente seria à sombra do abacateiro, mas já está escuro, já não há sombra, de maneira que vamos fazer mesmo aqui no salão, mas com a simbologia de Chico Xavier dedicado a essas tardes magníficas que ele fazia à sombra do abacateiro. Então vamos serenar os nossos espíritos, não se esqueçam da água sobre a mesa. Vamos falar com Jesus e de Jesus, e é isso que nos deve agora então preocupar. Vamos cantar uma canção para abrir, que é o Evangelho no Lar. Evangelho de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe e luz, é raio do mar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa, neste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, vê com atenção, a nova que ficou, peregrinação, que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te ao luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, nós pedimos a ajuda dos nossos irmãos, dos teus mensageiros do plano espiritual, que possam envolver-nos os nossos lados, ajudar-nos a criar harmonia, serenidade de espírito entre todos nós. E, Senhor, que permitas também que possam comungar connosco esta noite os nossos familiares já partiram, os nossos amigos que queiram estar convivendo connosco. E, se necessário, Senhor, há alguns irmãos que possam estar necessitados de prece, de auxílio, para aliviarem um pouco as suas dores, a sua situação no plano espiritual. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor, e fica connosco. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, esse 100 vezes mais culpado que o miserável, que levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, se introduz numa casa para roubar o que ambiciona e mata o que o tenta impedir. Este último é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro, com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo.
Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação tem sempre tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, porque o considera como ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá verdadeira coragem quando será seguro de si mesmo? O duelo, vestígio dos tempos de barbárie, quando o direito do mais forte fazia lei, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro ponto de honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais viva na vida futura. Santo Agostinho, Bordeus, 1861. É uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, versículo 15. Do livro Depois Vem e Segue-me, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, com psicografia de Arnaldo Costeira, interesses mesquinhos. Nem sempre se têm em conta as intenções daqueles que levaram às últimas consequências a reposição da mesquinhez que esteve por detrás da prática do duelo. Ao determos-nos sobre esta prática, podemos verificar que ela era a preocupação daqueles que, a maioria das vezes, detinham o poder sobre os seus servos, dedicando-se a mandá-los trabalhar através de capangas torcionários que exerciam despoticamente as suas funções, muitas vezes bem remuneradas. Eles dedicavam-se a viver pelos salões de frívolas práticas, explorando mulheres que, diga-se de verdade, também sonhavam com posições sociais mais ou menos desafogadas e bem colocadas nos meios do poder económico e financeiro. Daí que levassem a cabo uma prática de treino com armas, pois que assaltos e provocações eram prática também comum, o que fazia com que os cuidados com a segurança redobrassem e como a luta dentro das classes altas pela posse e pelo domínio sobre as mulheres era usual, havia que garantir esse exercício, já que era frequente levar a honra ferida. Além de que, vivendo debaixo da proteção de religiosos sem escrúpulos, entendiam que, fosse qual fosse a sua conduta, sempre teriam garantida a salvação. Hoje, apesar de banida a prática social tamanha monstruosidade, vemos resquícios claros dela, por outros meios, e não raro as consequências, agora no aspecto moral, tomam formas sofisticadas, desconhecendo os seus autores, muito por desvio das realidades espirituais, as consequências que daí advirão para o futuro, nessa vida que se não extingue no reino da verdade e da consciência. Não adies por mais tempo a tua reforma íntima. Quando te assaltarem essas ideias, retém-nas e volta-te para Jesus, pedindo-lhe que te dê forças para vencer as tentações, pois que os tempos estão chegados. Passam os séculos e, desde o início daquilo que são os conhecimentos mais profundos das leis do Pai, das leis de Deus, que temos ouvido falar na palavra ou na expressão não matarás, é um dos mandamentos que nesses longos 3.500 anos, ou mais do que isso, fazem parte de uns dos preconceitos, dos preceitos que todo o homem, toda a mulher devemos seguir. Só que, passado todo este tempo, e apesar depois de Jesus ter vindo dizer que deveríamos fazer sempre ao nosso irmão aquilo que gostaríamos que o nosso irmão nos fizesse, proibindo certamente todo ato menos decoroso, quanto menos aquele, ou quanto pior aquele, que se trata de matar. Mesmo assim, temos vindo ao longo dos tempos a verificar que o homem continua na sua indisposição para perceber aquilo que são as leis instituídas.
Desconhecem as leis, a vida espiritual, sabemos nós. Todo o homem, a grande maioria dos homens, desconhece ainda, infelizmente, aquilo que são as leis reais, as leis completas, que nos privariam de fazer aquilo que ainda hoje é o privilégio de muito homem, de muitas organizações, de muitas sociedades. Vemos nos diários, nos noticiários do dia-a-dia, tudo aquilo que são as afrontas contra a vida do próximo, matando-se por isto ou por aquilo, desconhecendo-se permanentemente aquilo que são as leis instituídas. Que saibamos nós, aqueles que conhecemos um pouco mais dessas leis, sermos fontes fidedignas na sua divulgação, porque de facto o sofrimento e a dor irão perpetuar-se por mais tempo a todo aquele que quiser ou se quiser manter no desconhecimento daquilo que são as realidades da vida. Que Jesus e a sua mensagem entre no nosso conhecimento, entre na nossa vida e seja sempre essa orientação que nos leva a ser capaz de dizer e de dar aos outros aquilo que de melhor eles possam ser com o próximo. Nunca no duelo, nunca na afronta, nunca no fazer mal a ninguém. Realmente, o título da mensagem da nossa benfeitora Maria Teresa, Interesses Mesquinhos, revela bem aquilo que nós ainda somos, a mesquinhez que ainda acompanha os nossos sentimentos, e por qualquer sentimento que outrem expresse por nós, que não vá de acordo àquilo que nós gostaríamos que fosse do conhecimento, tentamos logo revide, tentamos logo a desforra, e naturalmente quando esse revide e essa desforra se registam contra irmãos que nós sabemos logo à partida que são muito mais fracos que nós, que vão perecer debaixo do nosso jugo, é mesquinho realmente aquilo que fazemos. Abençoado Espiritismo que nos põe frente a frente com a verdade, que nos aconselha a não fazer e que nos mostra aquilo que vamos obter quando um dia a nossa consciência mais liberta nos acusar daqueles erros que cometemos, sabendo que cometemos friamente, sabendo até que estávamos cometendo esses erros, mas que nos julgávamos acima de qualquer julgamento, porque na realidade não acreditávamos em Deus, não amávamos Jesus e muito menos amávamos o nosso semelhante. Tínhamos, pois, cuidado com todos os nossos atos, seja o duelo das palavras, seja o duelo das armas. Nada justifica que se maltrate um irmão, nem com pensamentos, nem com palavras, nem com atos. Nós temos vindo a falar que, de facto, o tempo hoje não é duelo das armas, embora não seja bem verdade. Porque nós assistimos que nos últimos 5 anos, provavelmente, à volta disso, que terão sido assassinadas em Portugal umas centenas de mulheres e talvez 2 dezenas de homens naquilo que é o resultado da violência no lar ou da violência doméstica. E, portanto, não é em todo verdade, e nós temos que estar a mão à palmatória, dizer que o tempo dos duelos passou. Nós fizemos alguns comentários nas nossos evangelhos anteriores a propósito do duelo de palavras, do duelo de língua. Mas temos que constatar que, de facto, nesse duelo de língua, nesse duelo de insulto, de falta de respeito, desemboca muitas vezes a violência que não tem controle e que tem conduzido vários seres, irmãos nossos, à morte, incluindo crianças inocentes. E, portanto, é um tempo que já devia ter sido ultrapassado essa situação do duelo, mas que ainda não foi de todo. E estamos a falar em coisas limitadas, porque
há determinadas culturas, há determinados povos, onde isso é muito mais vulgar do que o que parece. Nós falamos na pedofilia, que é uma violência contra as crianças, que não têm capacidade de defender. Falamos na violência contra os embriões, os fetos, que não têm possibilidade de defender, ainda estão enclausurados no ventre materno. Nós falamos dessa violência toda, da ignorância, do desconhecimento das coisas do espírito, e que estão agora na preocupação primária de um grupo de pessoas, podemos dizer, sem escrúpulos, que só pensam na política, que só pensam na sua projeção mediática e que se preparam para aprovar às cegas aquilo que é a eutanásia. E nós não temos a noção de que estamos silenciando esses assuntos, que estamos também a ser coniventes com todos esses casos que vão sucedendo. Portanto, é motivo para nós ponderarmos e também para nós tomarmos uma decisão muito mais intensa, muito mais clara e evidente sobre a divulgação da verdade, que é o mundo espiritual. As religiões pecam hoje, na sua grande maioria, por esconderem dos seus seguidores, dos seus profitentes, esconderem aquilo que é a vida futura, aquilo que é a vida do além, aquilo que é a vida do reino, afinal, que Jesus disse que ia preparar. E mesmo os cristãos, lamentavelmente, encabeçados pelos seus dirigentes, não é? Fazem isso tábua rasa, continuam a pensar ou a afirmar ou a ensinar que depois a coisa toda se resolve, encomendam as almas, vão todas para o seio do Criador e, em realidade, não é nada disso. É exatamente o que acontece quando as pessoas, por exemplo, na Igreja Católica, se dirigem para a confissão, cientes ou crentes, melhor dizendo, que está tudo perdoado com a dúzia de Ave Marias e alguns Padre Nossos, está tudo resolvido, porque fica tudo esquecido, fica tudo apagado. E depois que continua a ser tudo na mesma, pensam que é tudo na mesma que fosse na Terra, mas não é. As consequências morais, as consequências da lei de causa e efeito, as consequências do como fizeres acharás, estão evidentes, estão claras, e nós não podemos escamoteá-las, não podemos escondê-las. Elas vão surgir violentas. Então há necessidade de nós passarmos a mensagem da crença verdadeira, da vida depois da morte, das consequências desses assassinatos lamentáveis do mais forte sobre o mais fraco, e de um conceito que existe ainda hoje, de que há determinados seres da criação que não têm direito a falar, não têm direito a defender-se, não têm direito a coisa nenhuma, não têm direito à vida. E aí preside, na maior parte dos casos de violência no lar, que conduzem às vítimas e naturalmente aos assassinatos que nós temos tido notícia e frequentemente nos meios de comunicação social. É claro que hoje parece que está muito mais clara, muito mais evidente e muito mais determinante a violência contra os animais. É mais grave hoje em determinados países, e no nosso caminho para aí, a violência sobre os animais dá prisão sem fiança e a violência com os seres humanos dá prisão, mas suspensa. As pessoas podem cumprir a prisão em casa, podem cumprir a prisão na rua, podem andar por aí à espera que o tempo passe. O que demonstra que estamos a inverter a realidade espiritual da vida. Então é um motivo da nossa meditação neste Evangelho lá de hoje, que vocês podem continuar dialogando com a família, dialogando com os filhos, dialogando com os restantes familiares sobre esta verdade que Jesus deixou clara na mensagem que nós recebemos, a sua boa nova. Então vamos agora, neste nosso Evangelho, nesta cadeia de fraternidade em que várias famílias realizam o Evangelho no lar, vamos pedir, Senhor, que os teus mensageiros, que as tuas falanges socorristas possam auxiliar, envolver, levar estas nossas vibrações
até àqueles irmãos nossos que não têm uma família ou cuja família está desestruturada, desmembrada, em que os pais se agridem mutuamente, os filhos não respeitam os progenitores. Naquelas famílias onde a solidão é a única companhia, onde doentes se encontram acamados em seus lares ou abandonados em hospitais. Te pedimos por eles, Senhor, pedimos por aqueles que não têm um teto para se abrigarem e cuja família são aqueles companheiros de rua. Pedimos também pelos pais que não cumprem a sua missão de educar os filhos. Te pedimos por aqueles que se encontram nos presídios, por atentarem, por praticarem crimes, muitas das vezes contra seus familiares. Envolva todos, Senhor, ajuda para que possam ter um pouco de esperança, para que possam refazer a sua caminhada, a sua vida, para que possam mudar os seus sentimentos e as suas atitudes e desenvolver o amor fraternal que deve unir-nos a todos como uma família universal. Leva a nossa dádiva, a nossa vibração de amor até todos eles, Senhor. Que assim seja. Na última página do nosso livrinho vamos cantar Lindo. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Vamos desejar muita paz a todos, nos vossos lares, nas vossas famílias, e vamos despedir até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.